Você deu play no Varejo em Movimento, o guia definitivo para o sucesso do seu negócio. Eu sou Victor Abbe, CEO da Estúdio ProHub. Eu sou o Nando, do Comunicando e Andando. E nesse episódio nós damos continuidade à nossa trilha do conhecimento com uma convidada muito especial, Fabi Nunes, que é capitã da Nau 25, Escola de Empreendedores. Isso ela vai ter que explicar. Pois é, era a minha primeira pergunta para ela, né? A Fabi, que já treinou mais de 25 mil alunos e foi considerada empreendedora Promessas Endeavor 2014 e 2015. Idealizadora do Olha Ela, hein? Que é protagonismo e empreendedorismo feminino. Já foi premiada nacionalmente pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, pós-graduada em Neurociências e Psicologia Aplicada, Mackenzie São Paulo, especialista em marketing estratégico pela SPM aqui do Rio Grande do Sul e empreendedora há 17 anos. Seja muito bem-vinda ao nosso Varejo em Movimento. Grata, queridos. É uma honra estar aqui com vocês nesse terceiro episódio. Então, quero desejar sucesso, né, para vocês. Acho que um canal de podcast também é um canal de educação, né? Hoje a nossa conversa será sobre educação corporativa. E hoje a educação, ela tem vários e diversos formatos, né? Precisa ter, né, alguns formatos diferentes, porque essa galera que está vindo aí não quer só estudar dentro de sala de aula, né? É como nós fizemos, né? Nossa geração. Tradicionalmente fizemos. Isso. Então, eu acho que é isso. Desejo sucesso para vocês e que a gente tenha aí uma incrível conversa. Explica para nós, então, o que é a Nau 25 e por que Escola de Negócios? Escola. Então, a Nau 25 é uma escola de educação empreendedora. A gente nasceu em 2017 aqui em Porto Alegre. Hoje a gente já tem sede em Porto Alegre e São Paulo. A gente já treinou mais de 30 mil alunos, né? Atualizando para os números desse ano. Sim. Não sei te dizer quantos alunos eu treinei esse ano, porque esse ano foi assim, um ano muito incrível. Foi o melhor ano da empresa. A Nau 25 nasceu, acho que de um gap do mercado. A gente sai da faculdade muito técnico. Né? A gente sai da faculdade de excelentes advogados, excelentes dentistas. E a gente vai fazendo as coisas. E no meio do caminho a gente entende, algumas pessoas, eu quero empreender, tá, mas como é que eu faço isso? E aí a gente começa, tem algo aí pra gente trabalhar. Sou apaixonada por educação, deu pra ver aí pelo meu currículo, nerd de carteirinha. E aí, em 2017, eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que tenha a ver com o meu propósito de vida. E aí, nasceu a Nau 25 com o objetivo de transformar a vida através da educação empreendedora. A gente está falando, né, de um canal para varejistas. Eu acho que o varejista, pequeno e médio varejista, o empreendedorismo vai na veia da família, né? A maioria, né? Uma grande parte, né? Não vou dizer que maioria, mas uma grande parte desses varejistas hoje transmite o empreendedorismo ali de pai para filho, né? Tem um negócio que vai acabando e o pai vai passando para o filho e aí vai transmitindo esse empreendedorismo de geração para geração. Mas o mercado, ele não espera as gerações, né? Então, a gente está num mercado, principalmente para o varejo, num mercado veloz, pós-Covid, então mais ainda, as coisas acontecem muito rápido. Então, a Nau 25 é para ajudar, né, os empreendedores, as empresas, nessa capacitação de time, de líderes. Como é que eu cresço a minha empresa? A gente está aqui no Conectar, né? Então, as startups, elas crescem numa velocidade gigante. A empresa, ela cresce numa exponencial, mas o ser humano, ele não é exponencial. Então, o conhecimento que eu tenho hoje, como dono de uma empresa, como CEO, como líder, se a minha empresa, ela cresce de um dia para o outro, eu não acompanho ela, a não ser que eu já esteja preparado para esse crescimento. Sim. Então, a gente vai dando esse suporte educacional corporativo e formando times, formando líderes. Hoje, principalmente esses projetos que a gente tem. E o Fabi, tu comentou que o varejo... E o Escola. Isso. Desculpa te interromper. Boa. Eu ia pular ela, tá. Mas é boa. O Escola. Quando a gente foi criar lá a marca, nome, eu pensei, a nossa educação, ela não é uma educação tradicional, né? Eu acredito, por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente atende todas as grandes empresas que a gente atende. Então, a gente não por isso que a gente entrou rapidamente nessas empresas, né? A gente não é uma escola de educação tradicional. Então, eu pensei, como é que eu vou escrever isso, né? Então,
a gente criou o escola de ex-escola, né? De experiência. Porque existe... O conhecimento é uma parte do aprendizado. Mas se eu não praticar esse conhecimento, eu não aprendo. Eu sei, mas eu não consigo fazer. Andar de bicicleta. Né? Vamos lá para uma coisa simples e fácil de todo mundo entender. Andar de bicicleta. Se eu fizer uma faculdade de educação física, MBA, pós-doutorado em andar e técnicas de bicicleta, eu posso pegar a bicicleta, eu vou cair no chão, porque eu não vou saber andar, mesmo que eu tenha todas as técnicas. Sim. E empreendedorismo é isso, liderança é isso. Então, a gente só vai saber aprendendo, fazendo. E a gente criou uma escola que a gente tira as habilidades de um conceito educacional professor-aluno e traz o conceito de aluno, o que esse aluno vai aprender. Aluno na prática. Para que ele possa, de fato, sair dessa formação com resultado, com maior aprendizado. Enfim, então o escola é por isso, ex-escola. E tem uma trilha de conhecimento dentro, ou eu seleciono, eu quero uma parte financeira da empresa, eu quero a parte comercial, eu quero parte de marketing, ou existe uma formação mais global daquilo? A gente faz as formações customizadas. A gente tem um time de facilitadores que seguem a nossa metodologia e o tema, soft skills, a habilidade, a competência que a gente vai trabalhar é de acordo com a demanda da empresa. Então, eu quero desenvolver os meus líderes, eu quero trabalhar futuros líderes, eu quero trabalhar a parte comercial. Sim. Aí a gente monta a trilha de conteúdo, a metodologia é a mesma para todos, né? Uma metodologia ativa de aprendizado, mas a gente vai modulando conforme a necessidade e a demanda do cliente. A gente tem ali um escopo de projeto que é o que a gente mais roda, que mais faz sentido, que é um meio termo, não é uma educação de 12 meses, não é uma educação de imersão de sexta a domingo, né? Então, é uma imersão que dura aí mais ou menos 3 meses, são 5, 6 encontros. A maioria são 5 encontros a cada 15 dias. Então, esse é o produto que a gente mais roda. Então, é meio personalizado, assim, Total. A gente não tem produto de prateleira que tu vai lá e pega e eu vou fazer o mesmo pro Comunicando, o mesmo pro Hub, o mesmo pro Sim de Lojas, não. A gente... O jeito de educar, né, neurocientificamente falando, a gente tem 3 pessoas na mesa. Certamente a gente tem coisas parecidas, mas a gente vai ter coisas diferentes, formas diferentes de aprender. Então, dos diferenciais da nossa educação é isso. A gente faz uma educação customizada. Então, eu entendo o que tu precisa e eu crio e customizo nesse sentido. Por exemplo, a gente rodou um projeto esse ano com um grande varejista do Brasil, que a gente fez 30 turmas. A gente fez uma imersão nessa empresa para montar um dicionário da linguagem que eles falam, para que a gente leve para dentro de sala a fala muito próxima dos indicadores, do jeito que eles falam, para que tenha conexão. Né? Para que quem me escuta, isso aí tá fazendo sentido para mim. E parece uma consultoria 2.0, assim, tipo, a evolução da consultoria com treinamento. A gente não faz consultoria, né? A gente faz desenvolvimento e treinamento. Acho que pode ser uma escola 2.0, gostei. Tu comentou que o varejo muda muito rápido, né? Muito. E, ao mesmo tempo, como que a Nau se atualiza para conseguir levar um conteúdo? E daqui um pouco, quando tu chega no cliente lá no varejo, tu comentou o pequeno, médio, que ele talvez tenha um pouco mais de dificuldade de acompanhar essa velocidade. Como que tu avalia o que entregar para ele no momento em que ele está, né? De necessidades, enfim. Tá baseado na cultura da empresa, a capacitação? Sim, um dos fatores que a gente olha é a cultura da empresa. Eu sempre começo por qual é o teu maior desafio hoje. E ao final dessa trilha, tu quer que as pessoas saiam como? Porque daí eu entendo o que tá pegando, enfim, do que ele vai trazer. Eu quero desenvolver os meus líderes, tá? Beleza. Conta mais. Qual é o teu principal desafio? O que tu quer fazer? O que é o final dessa trilha? Tu espera. E aí, a partir daí, a gente vai construindo, né? A gente já tem aí 6 anos de mercado e eu tenho 20 de... Eu tenho 20 de mercado e a Nau tem 6. Então, a gente já pegou ali, né, mais ou menos, como fazer. A gente tem um onboarding. Como é que a gente se atualiza? Eu já fiz quase todas as formações de mentoring, por exemplo, que existe no Brasil.
fiz fora do Brasil, eu vou para a NRF agora no próximo ano. Então, para levar para o varejista, eu sou a cabeça, a pessoa responsável, então, por criar os programas dentro da Nau. Legal. E eu amo estudar, então eu tô sempre me atualizando. Acabei de fazer um MBA em Neurociência e Psicologia Aplicada, vou entrar agora no próximo ano num direcionado de Neurociência para Educação. Sou uma leitora voraz, então, cara, consumo tudo quanto é coisa para que eu possa estar ali entendendo do que o mercado tá falando dessa evolução de mudança, né? Então, respondendo a sua pergunta, como é que a gente se atualiza? É isso, é correndo atrás, é estando nos melhores eventos, né? A gente participa dos eventos assim, de lojas. O mar da internet é um negócio, né, incrível, assim, de tantos conteúdos. E a gente vai customizando de acordo com o desafio da empresa, né? Então, hoje, grande parte do resultado das empresas está ligado na liderança, né? Como é que o líder toca esse time? O que ele prioriza? Como que ele prioriza? Porque tempo ninguém tem mais. A conta não fecha mais. Então, agora a gente tem que falar de priorização, né? A conta não fecha. A gente tem família, tem filho, tem negócio, tem colaborador, tem não sei o quê. E o varejo, ele é pegado, porque daí o horário do varejo é mais extenso ainda, né? Vamos falar de varejo de shopping até as 10 da noite, cara. Final de semana. Feriado. Sábado, domingo, feriado. E aqui a gente escuta bastante o varejista, o pequeno e médio, trazendo sempre essa referência, porque é uma grande parte dos nossos ouvintes. Ele precisa, quando termina o expediente, entre aspas, né, que ele baixa a porta da loja, ele tem muito a fazer ainda dentro da loja. Então, a capacitação ainda acaba ficando muito para depois, né? E aí, até das ideias aqui do nosso estúdio, do podcast, do Varejo em Movimento, é que a gente consiga transcender essa cultura, essa troca, para que ele possa estar escutando em qualquer lugar. Legal. E como tu enxerga o pequeno dentro dessa concepção de treinamento, dicas para ele, como que ele pode se atualizar? A gente vê muita coisa na internet, né? E aonde que está a fonte para esse cara? Sim. Cara, assim, eu acho que tem um dos problemas, né? Tem o ponto positivo e o outro problema é como é que eu faço uma curadoria de conteúdo. Que conteúdo tem e curadoria de conteúdo que vai fazer sentido pro meu tamanho e que vai me trazer resultado. Né? Então, assim, eu atendi muito pequeno varejista, né? Eu trabalhei muito com pequenos negócios. Eu sou do franchising. Então, o franchising são pequenos, os franqueados são pequenos negócios, né? Ele pode estar dentro de uma grande rede, mas ele é pequeno. Ele e franqueados são pequenos negócios. Então, o meu DNA é daí, né? O Leandro é que veio, que é meu sócio, que veio de grandes corporações, em grandes empresas. Mas eu sou empreendedora raiz. Então, assim, eu acho que tem que entender o que para ele é o desafio hoje. Então, tá pegando o fluxo de caixa? Cara, foco nisso. Isso aí deve ser 90%. Tá pegando, né? Varejo. Isso aí é exemplo de todo mundo. Né? Tá pegando o fluxo de caixa? Cara, procura esse conteúdo. Procura um consultor. A gente tem capacitações e profissionais bons com um baixo custo. Eu gosto de uma educação prática. E outra coisa que eu gosto muito é pergunta para quem já fez. Então, tu quer fazer algo? Eu não tenho grana, Fábio, para botar em treinamento. O que eu faço? Marca com alguém que tu conhece, que é a tua referência e que já fez o que tu quer fazer. Senta com essa pessoa e conversa com ela. Eu tenho certeza que tu sai dali com coisas práticas que tu consegue colocar em prática hoje no teu negócio e que já vai te trazer resultado semana que vem, daqui a 15 dias, 3 meses e assim por diante. Então, é entender qual é a minha principal demanda hoje, meu principal desafio, o que eu não sei fazer. É fluxo de caixa, é liderar, é vender, né, que são é produtividade, é estoque, o que é o meu tendão de Aquiles hoje, Fábio, é tudo isso. Sim. Por onde eu começo? Né? Por onde eu começo? Né? Eu gosto de escolher o que vai me trazer resultado a curto e médio prazo. Porque esse é o drive do varejo. Sim. O varejo que não está bem, que está precisando melhorar, ele não tem fôlego para esperar 1 ano, 2 para dar resultado. O cara precisa... Tudo é venda, né? Vende hoje para comprar amanhã. Então, assim, legal, o que eu vou escolher? Bom, fluxo de caixa, beleza? Tal. Disso tudo aqui que eu tenho de opção, o que vai me trazer mais a curto prazo o resultado? Sempre é esse o meu drive de ser. Existem outros e não estou dizendo que está errado. Sim. Mas é o meu drive de funcionar em tudo, assim. Eu sempre faço uma lista de coisas, daqui o que
Porque eu gosto muito de lista, de checklist, de organização, para que a gente possa enxergar. Isso é outra coisa. Porque o empreendedor, que é empreendedor raiz, nem sempre ele bota as coisas no papel, num planejamento, numa planilha de Excel, algo que ele consiga visualizar. Então, isso eu acho legal, assim, importante, que pode ser que possa dar uma ajuda ali, né? Então, eu acho por aí, fazer uma lista de coisas, olhar, bom, de tudo isso, o que vai me dar. Começar enxergando, né? Isso aí. Aí pode fazer sozinho, pode chamar um consultor, pode pegar um par, né? Então, bom, vem no evento assim de lojas, conhece alguém. Então, tem inúmeras formas da gente olhar para o nosso negócio e melhorar a performance. E vocês criaram algum método de ser possível mensurar o quanto aquele treinamento trouxe de resultado? Porque no primeiro momento, quando tu toma essa decisão, é um investimento, né? E a gente, Sim. dependendo do momento que a empresa se encontra, aquilo pode inicialmente doer um pouco mais e ser uma decisão extremamente estratégica. Como eu Sim. mensuro se aquilo trouxe? E vamos pensar que talvez não seja no time comercial diretamente o treinamento, que é aquele movimento que traz o resultado visual no caixa direto, né? Não, e estratégia, como tu disse, porque se tu não aproveitar, o investimento vira custo, né? E é rápido, né? Cara, em acho que foi em 2022, a gente abriu uma turma de mentoria e uma menina, né, pequena varejista, me disse, Fábio, é o orçamento que eu tenho. Vai me trazer resultado? Ela disse, eu não tenho mais recurso, esse recurso é o único que eu tenho. Vai me trazer resultado? Pressão? Total, né? Senão Eu respondo. Primeira coisa que a gente diz, Victor, não faço milagre. E não prometo que eu não vou entregar. Sim. Então, se eu converso com vocês e eu vejo, cara, olha só, isso vai levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu sou muito transparente. Por isso que eu tô sentada aqui com vocês hoje. Sim. Assim, a gente tem um método, que a gente usa métodos ágeis para medir, a gente usa algumas ferramentas. A gente está entregando esse projeto agora com 30 turmas. A gente mediu turma a turma qual o ROI, desenvolvimento de liderança. Eu tenho o ROI para entregar para o gestor, minha reunião é sexta-feira. Cara, tá aqui o ROI, a maioria das turmas teve mais de 5 vezes de retorno de investimento. E teve turma que, cara, pagou mais de 10 vezes o investimento do projeto, uma turma. Então, a gente tem isso como diferencial na educação, porque uma coisa, eu acredito muito que se a gente consegue medir, a gente consegue entregar valor para o cliente, para nós, e a gente consegue, falando de aprendizagem, entender se está funcionando ou não. Sim. Então, o Victor está performando e aumentou X% os indicadores dele, e o Nando ainda não. Então tá, Nando, vem cá, vamos conversar, como é que eu te ajudo diferente, porque as pessoas aprendem diferente em métodos diferentes. Então, a gente, com essa mensuração que a gente faz, aula a aula, que os alunos postam, enfim, na nossa plataforma, a gente consegue ver e a gente amarra isso nos indicadores do aluno. Então, o Victor é responsável por X indicadores. Então, a gente amarra nisso para entender a performance do... Então, a gente sim mede, porque para mim, tem que ter medição, porque senão tu não mede resultado. E aí, não basta um NPS. Eu sempre digo isso pro nosso time. Não basta um NPS nota 10. Não basta. Esse é um pré-requisito. Explica como que tu mensura o ROI. Tu falou alguns 5, outros 10 vezes mais sobre o investimento. Ele está atrelado à venda de um produto específico? Cada turma essa tem algo a entregar e a vender? Deixa eu pensar aqui. Como é que eu te explico? Sim, a gente tem, por exemplo, quando eu falo de varejistas, eu vou trabalhar um time de liderança. Então, quais são os indicadores que tu responde? E quais são 2 indicadores que tu vai focar durante a nossa trilha? Perfeito. Medição 0, medição no final. Então, como que tu tá hoje? E aí a gente vai acompanhando as medições e lá no final a gente compara X com Y. Ó, mediu tanto, tem tanto de... Então, a gente faz amarrado a indicadores. Então, isso é uma coisa que a gente consegue medir número em reais, o quanto o empreendedor botou no bolso depois do treinamento. Além disso, a gente faz a qualitativa. Né? Então, o que tu quanto líder percebeu e o que o líder dele percebeu. Então, se é um pequeno varejista, o que o teu gerente evoluiu e o que foi a percepção.
Porque vem, não, olha só, senti, a galera engajada, mudou a liderança, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então, a gente tem uma série de ferramentas também, né? Que a gente olha, sei lá, planejamento de semana, tá? Uma coisa básica, planejamento de agenda de semana, né? Na aula de gestão de tempo. Então, o líder tá aplicando isso, tá fazendo, trouxe, mostrou. Então, ele é todo costurado, uma coisa na outra, do início ao fim, para que a gente consiga fazer essa medição. A gente levou... São 20 anos de trabalho para conseguir isso, né? Mas a gente está fazendo. E a nossa ideia é, quanto mais passa o tempo, mais trazer isso para o digital, né? E formalizando. Escalar. Sabe que durante essa narrativa, a nossa conversa, o que eu estava pensando era, será que o programa já está em tamanho para... Porque as dores que eu sinto são exatamente essas que tu tá relatando, sabe? Isso é muito louco, porque... to the ocean. Porque eu acho que isso é um ponto de decisão, né? Porque tu vê que as empresas, ou elas nascem extremamente bem organizadas de processo, e às vezes o cara é um empreendedor de um estilo um pouco diferente, já nasce com um plano de negócio, plano estratégico, que o cara vai crescendo. Ou ela nasce que nem a gente, né? Com uma ideia. Que vai fazendo. Exatamente. Aí tu chega no momento em que tu... chega num momento de crescimento e maturidade que tu começa a pensar o seguinte, cara, mas eu não tenho que só focar no caixa e venda agora, eu preciso olhar para dentro dos meus processos, entendeu? Então, os processos mais lentos, quero diminuir o custo interno, quero colocar novos gestores responsáveis por determinadas áreas. Sim. E aí a gente entender em que momento a empresa está e que ela está apta a... Porque eu não tenho esses indicadores, por exemplo, se fosse fazer nesse treinamento com vocês, né, para avaliar. Vocês avaliam as áreas e começam a pensar, cara, isso aqui é um indicador importante para ti, vamos colocar. Com certeza. Mas a gente... eu não tenho indicador nenhum. Beleza, então a gente vai te ajudar a construir como é que a gente mede. Então, como é que a gente vai medir isso que a gente vai fazer? E aí nascem alguns indicadores, inclusive, que as empresas depois ficam. Eu te ouvindo falar, eu lembrei de um livro que eu li, que é O Mito do Empreendedor. Então, se eu já puder deixar um conselho aqui para as pessoas, para os varejistas que estão que gostam de ler, leiam O Mito do Empreendedor. A gente estava num momento de crescimento da Nau, porque a Nau ela foi crescendo assim, né? E a gente, né, correndo atrás. Graças a Deus. E aí eu passei assim uns 2 anos fazendo coach, sendo mentorada, né? Coach, mentorada. Eu dizia, eu quero me organizar, eu quero me organizar, eu quero me organizar. Ao final de 2 anos, o Leandro, que é meu sócio, ligou para o Paulo Amorim. E o Paulo disse, leiam esse livro, que é O Mito do Empreendedor. Cara... Porque daí é bem isso que tu tá falando, de qual é o meu perfil de empreendedor. Eu sou um empreendedor mais técnico, eu sou um empreendedor mais gestão, eu sou um empreendedor raiz, sabe? Porque daí tudo tem diferença. Se eu sou um empreendedor raiz, eu não vou olhar muito para processo, eu vou fazer o negócio acontecer. Então, a gente começa a ter que, falando de educação, complementar time. Sim. O nosso time é isso. Eu sou empreendedora raiz. Eu gosto de processo... eu gosto de organização, mas não é isso que eu faço. Eu quero criar a Netflix da Educação Empreendedora. O meu sócio é o meu complemento. Então, ele é o cara que é o executivo, é o empreendedor executivo, que vai organizar a empresa. Então, a gente tem essa complementariedade de perfil entre nós, né? Eu sempre digo para o empreendedor, se tu não... Alguém vai ter que fazer. Tem coisas que são críticas que não dá para abrir mão. Né, da empresa. Porque senão a gente fica com o sentimento de tô correndo atrás da máquina. Essa velha expressão. Tô sempre atrás do rabo. Exatamente. Mas o que é mais difícil, tu transformar um cara que é fazedor em planejador, talvez? Pode Ou ser. quem planeja em fazedor? Ou fazedor em melhor fazedor, né? Porque é aquilo que tu já tem muito bem desenvolvido. Vamos falar de perfil comportamental, porque então. isso que tu tá falando, tu vai lá e faz. Isso. E tem um cara que fica planejando e não faz. Isso. O que é mais difícil tu transformar? Ou a Nau transformar? Ótima pergunta. Assim, olha só. O que é mais difícil é quando a pessoa não quer. Tá, Como deixa assim? Segura, deixa eu entrar. E num time que tem as duas vertentes? Isso. Porque assim, se a empresa me contrata e o time e a pessoa lá não tá afim,
é 2%. Ela fica não afim no primeiro encontro, tá? A gente sempre tem esse depoimento. Ai, cheguei achando que era mais um treinamento. E não é. Então, a gente tem isso nos... Posso provar, né? Tem nos nossos NPS, né? Eu sempre tenho um post meu no LinkedIn que diz: a educação pode ser divertida com resultado e eu posso provar. Né? Então, assim, a gente... O primeiro passo do aprendizado é querer, entendeu? Eu quero. Peito aberto. Tenho capacidade cognitiva, todas aquelas outras coisas, né? Que são essenciais para o aprendizado, né? Não estou falando sobre isso. Estou falando, temos condições iguais, né? Cognitivas, financeiras, tudo igual. Se tu tá muito afim e o Victor tá, cara, mais um treinamento, mais não sei o quê, eu não tenho dúvida que tu transforma o que tu quiser. Porque uma coisa que eu digo em todos os treinamentos e mentorias que eu faço, o ser humano consegue o que ele quiser. Uns levam uma semana, outros levam meses, outros levam anos, outros levam uma vida. Por condições sociais, socioeconômicas, por condições de capacidade cognitiva, por vários fatores. Mas a capacidade que o ser humano tem, a gente vê pessoas simples fazendo coisas incríveis. Né? Então, assim, eu acredito muito, muito, muito no potencial humano. Porque eu já vi, dentro de sala de aula e dentro de mentoria, as pessoas entrarem de uma forma e saírem de outra. E o mérito não é meu, o mérito é do Nando, que vai lá e faz. Porque eu sou ferramenta. Ponto. Ferramenta, ponto. Quem faz o drive, as coisas acontecer, é o aluno, é o time, é a empresa. A gente sempre diz isso também. A gente é ferramenta. Quem dá o drive se eu sou planejador e eu vou entender isso e eu preciso executar mais e como que eu vou fazer isso, a gente dá todas as ferramentas e o caminho. E caminho prático. Né? Não é caminho teórico, caminho prático. Então, a nossa metodologia ela é super prática. Então, e por que eu estou reforçando isso? Porque é uma coisa que eu acredito. Né? Eu sou, assim, tenho uma alergia quando eu olho, e vou falar de escola, né? Para não falar de empresa. As escolas tendo um método lá da época industrial. Tem uma palestra minha de educação empreendedora que eu estou fazendo em escolas, que eu boto uma foto, ó. Se tu der um Google agora, abre teu celular e dá um Google. Educação em 1800. Vão vir sala de aula em 1800. Vão vir umas fotos. Sala de aula em 2023. Só muda a cor e a da foto mais novinha. E colorido. Muda a cor da foto. Muda o tipo de roupa, a moda. Mas é muito parecido. Tu coloca computador em 1800. E computador em 2023. Computador em 1800 não existia. Foi criado em 1940 e poucos. Que era uns 100 metros quadrados. Que nasceu lá no militar dos Estados Unidos. 100 metros quadrados de uma sala. E hoje, o teu relógio tem uma capacidade maior do que esse computador. E as crianças de hoje, elas nascem assim. Com esse acesso de tecnologia, arrastando tela. Tenho certeza que a tua filha arrastou a tela da televisão para ver se ela funcionava igual ao do celular. Porque o celular eu arrasto. O tablet eu arrasto. Então, é óbvio que a TV vai arrastar. E aí, a gente pega essa criança e bota ela numa sala de aula com um professor dizendo que ela tem que copiar 10 lâminas. Totalmente analógica. Subindo a escada de uma escola com 20 quilos na mochila de livros. Cara, a minha filha me diz, mãe, por que eu tenho que aprender o que são os nutrientes do arroz se eu posso abrir o Google e perguntar sobre isso? Tu entende que não dá para ser o mesmo jeito de ensinar? Não dá. E eu digo isso muito tranquilo, assim, porque, cara, eu estudo muito sobre educação. Não dá para ser mais o jeito de ensinar. Isso não é um problema no Brasil. É um problema grave de educação que a gente tem no Brasil. Mas é algo mundial. Existem países, não é 100%, nada na vida é 100%. Então, tem escola que já faz metodologias diferentes, eu conheço. Mas, assim, se a gente for comparar o todo, isso ainda é muito incipiente. Mas eu tô na zona de resistência, né? Eu tô com essa galera que quer mudar a educação. Mas a parte social também atrapalha isso, né? Total. Acompanhar todo mundo no mesmo ritmo, né? Total. Não consegue implementar algo tão disruptivo, porque também tem vários níveis, né? Existe uma pesquisa, inclusive, de neuroeducação, de neurociência, que mostra que a criança com a mesma idade, em condição social diferente, ela tem um aprendizado diferente. Então,
condição socioeconômica impacta diretamente. Mas às vezes não precisa Na nem educação. ser tão disruptivo. Às vezes uma mudança Não, de com posicionamento de carteiras, né? De cadeiras dentro da sala de aula já muda o processo de como tu recebe aquela informação Isso e aí, desconecta, com certeza. né? Vou dar um exemplo de uma professora da Manu. Manu não gostava de ciências. E ela disse, mãe, não gosta, é a pior matéria, não sei o que, não sei o que. Até o dia que essa professora pegou um auditório da escola e disse para os alunos, façam um jaleco de TNT e venham de jaleco. E ela deu um papelzinho de um desafio que eles tinham que achar dentro da sala qual era a doença que tinha. E era papel que tinha sido usado. Sim. A partir dali, ela gamificou, né, no bom sentido, Sim. assim, simplificando, né? Mas ela tirou do método passivo e levou para o método ativo de uma forma simples, é óbvio, né, que eu tô falando aqui, mas ela tirou o aluno de dentro de sala de aula. Eles ficaram apaixonados. Uma outra professora disse, gravem um vídeo explicando, fazendo uma receita à la TikTok, assim, sabe? A minha filha adorou. Porque é essa o mundo dela, entendeu? A gente foi dar aula pra geração Z, a gente tomou um pau. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque a gente aprendeu, entendeu? Cara, eu disse pra eles ao final, eu disse, essa turma... A gente começou no final do ano passado, terminou esse ano. Eu disse, essa turma foi uma das turmas que eu mais aprendi. Porque eles, graças a Deus, eles não têm problema de dizer, tá chato isso. Entendeu? Pra eles é feedback. E tá de boas, tá ligado? Cara, isso eu acho incrível. Incrível. E aí, o que aconteceu? Eu disse, beleza, me caiu a ficha assim, pô, se a gente no online da geração Y, eu não faço online, ao vivo, o meu limite é 2h30, tá? Eu acho que o ideal pra geração Y é 1h30. A gente vai até 2h30, dependendo da turma. Mas, via de regra, fica entre 1h e 2 no máximo, o online ao vivo para a geração Y e gerações para trás. E eu fiz geração Z 2 horas online. Cara! Sugando. Aí eu me dei conta, assim, fizemos 2 aulas, vieram, a gente faz NPS todas as aulas. Daí veio o feedback da turma. E daí eu falei, sim, né, Fabiane? Geração YouTube. 60 segundos. Vídeos 10 minutos, geração TikTok, 15 segundos. É óbvio que pra eles 2 horas de aula é tortura. Tu entendeu? Porque vinha ali a aula mais interativa. Eu falei, cara, mas como assim mais interativa do que a nossa aula? Né? Mas aí me caiu a ficha, que eu fiz? Tema de casa. Abri o Zoom, aprendi todos os aplicativos que eu podia usar na outra aula, diminuí o tempo de aula, né? Falei com o gestor do projeto, eu falei, olha só, temos um problema em Houston. Temos que diminuir o tempo dessa galera. E aí a gente fez isso. Tá, mas Fábio, essa galera ela absorve muito rápido, ela tem facilidade e tendência de absorver conteúdos e prática na tecnologia, mas ao mesmo tempo ela tá cada vez menos comprometida com uma causa. E no momento que tu treina uma pessoa, vamos levar pro varejo, eu treino um jovem que tá entrando no mercado, dou toda a base para ele, e ele não tá comprometido comigo, ele vai pro vizinho por R$50 talvez no salário lá, que ele não enxerga esse valor, porque ele pensa assim, cara, eu abro o YouTube, eu aprendo. Sim. Como que tu enxerga essa mudança de tendência, e a gente tava comentando um pouco antes, né? Tu tem que se preocupar antes com o turnover da tua equipe para depois treinar, ou tu treina para diminuir? Eu só queria complementar. Eu não sei se é pelos R$50, tá? Não, Mas eu não é acho pelos que, 20 centavos, né? Eu acho que Mas muitas vezes é pelos novos desafios, pelas infinitas possibilidades que essa geração tem hoje, entendeu? Sim. Na parte de escolha. Vamos por partes. A gente... Algumas pessoas, não vou dizer a gente porque eu não falo isso, mas algumas pessoas falam, na minha geração... A gente ouviu isso dos nossos pais, na minha geração. Os nossos pais ouviram dos avós, na minha geração, não sei o quê. Então, tem uma tendência a geração anterior falar da próxima. Normal. O ranço, né? Porque são formas e maneiras diferentes de trabalhar, de educar, enfim, né? Que a gente está falando aqui de trabalhar, né? De ser, né? Eu não acredito e não concordo que esta geração não está comprometida. Eu tenho geração Z dentro do meu negócio e elas dão a vida pelo que elas fazem. E elas estão lá, né? A Grace e a Kathleen, cara, abraçado com a gente. Precisa ir, não vou conseguir ir no treinamento lá em Maceió. Vai pra mim, Kathleen. Vou.
Então, assim, eu acredito muito, Nando, que é liderança. Porque se eu quiser liderar, que é isso que eu falei pra vocês. Se eu quisesse empurrar a goela abaixo na geração Z, como eu ensino a Y, eu ia continuar tomando NPS baixo e eles não iam aprender e eu não ia entregar o meu propósito. Eu recalculei a rota, botei um evento presencial, expliquei pra eles o que eu tô fazendo aqui. Separei as turmas, aqui do Rio Grande do Sul e a de São Paulo. Fui pra São Paulo, fiz um presencial com eles, fiz um presencial aqui. Falei, por que eu tô aqui? Né? Aí expliquei pra eles e tal. E aí os ao vivos a gente também mudou a metodologia. Então, eu acho que é como eu olho esse geração Z. E as que vem vindo aí, a Alpha, que tem 2 lá em casa, mas aí uma Alpha. Se vocês estão falando da Z, se segurem nas cadeiras para a Alpha, né? Já estamos falando... Que é um conselho. Vai estudar sobre gerações e o que é importante para essas gerações. Eu acho que a gente, que é da Y, Millennium e as anteriores, a gente tem uma obrigação de entender como é que eu treino, como é que eu lidero quem é de outra geração. Porque o papel do líder é esse. O papel do líder é esse, é entender quem que é o meu time. Eu não posso liderar todo mundo da mesma forma, não funciona. O que é importante para ti, não é importante para ti. O que nos conecta? Uma coisa. Nosso propósito, beleza. Mas as formas são diferentes. Então, assim, e uma coisa que tem altíssimo no varejo é o turnover. É altíssimo. Então, eu treino para diminuir o turnover. Para o líder entender como é que ele conduz esse time, né? Até porque você tá treinando ele, né? Não adianta treinar o cara e o cara sair dali, não. Exatamente. Mas o varejo tem essa tendência a ter um turnover alto. Uma das coisas é porta de primeiro emprego para muita gente. Perfeito. Para muita gente no Brasil hoje, é porta de primeiro emprego. Então, tem muita gente que está no varejo hoje que não pensou assim, o sonho da minha vida é trabalhar como vendedor de uma loja, como caixa, como gerente. Ele enxerga isso como parte do processo da vida profissional dele. E eu acho que está tudo certo. E se o líder entende isso e diz, cara, olha só, eu sei que o teu futuro não é aqui, mas vem que eu te ajudo, eu duvido que essa pessoa saia. Tu quer fazer faculdade de quê? Beleza, vamos ver como é que a gente... Quando tu compra o sonho dela, né? Entendeu? A geração Z é isso. Eu acho que eles estão comprometidos. E eles estão comprometidos com o propósito da empresa. Mas é que antes a gente pega, a nossa geração, né? A gente pega um momento em que a gente criou ambientes fantásticos, maravilhosos, onde o cara poderia viver a casa dele lá dentro e tu esperava que o cara chegasse de manhã, aí tinha sinuca, né? Tinha o ping-pong, né? Tudo colorido, maravilhoso. Pô, tu vem viver a minha vida porque eu viro 24 horas aqui dentro. Então essa é a minha causa, né? Fazer acontecer. Mas esse cara bateu 18 horas... Se a gente estiver falando, ele tá tudo certo pra ele. E pra ele não tá fazendo nada de errado. Ele não entende que aquilo não tá comprometido com o chefe dele. Ele, cara, eu cumpri minhas horas, fiz o que tinha que fazer, hoje tá tudo certo. Então, só que isso magoa o gestor, entendeu? Dói, porque parece que não vestiu, mas eu preciso de ti mais 2 horas. E hoje a geração não vai fazer. A nossa geração não fez o que os baby boomers faziam. A gente tá criando os filhos, não tá? Os nossos pais também criaram, mas de um outro jeito. Baby boomer não abre mão de agenda, não tô generalizando todo mundo, tá? Mas não abre mão de agenda para ir ver a festa lá da escola da criança. Não são todos, mas hoje, comparando a Millennium com a Boomer, né? Cara, para nós é importante. E para nós, a gente vira a noite trabalhando. Geração Z, não, cara, ele sabe que se ele virar a noite trabalhando como eu viro, o boleto da lombar chega, entendeu? E ele não vai. Mas aí o que é o nosso papel enquanto líder? Entender o que conecta ele. E trabalhar por resultado, não por hora. Cara, isso é tão difícil, eu não quero que tu fique aqui 8 horas, das 8 às 18. Eu quero que tu entregue este resultado. Tu entende que vira chave? Claro que o varejo tem o seu horário de venda, tá? E aí isso não tem como mudar. Mas pode ser feito escalas. Então, jeito tem, entendeu? A gente precisa descobrir o que funciona para a nossa marca, para a nossa cultura. Mas tem, enfim, estudos mostrando, né, de diminuir. Agora, recentemente, teve vários posts no LinkedIn falando sobre isso, diminuir a carga horária para menos dias, né? Fazer de segunda a quinta e liberar a sexta. Não tem
Não fecha a conta, entendeu? Eu tô indo até sábado. Eu tô há 17 dias sem ter sábado e domingo. Cara, mas daí é... Eu tenho dentro da empresa era um colaborador da geração Z que não tinha o que fazer. Ele ficava 20 horas de segunda a segunda e porque ele comprou a briga e fez isso. O que eu fiz? Botei ele de sócio. Pô, valorizei. Aí eu pensei, não, isso vai servir de exemplo para todos os outros que eu tenho da geração Z. Não serviu. Isso aí. Ficou de... Esse cara não bate bem. Então, assim, isso não é uma generalização, não funciona para todo mundo. O varejo tem muitas particularidades. Esse cara não bate bem. Particularmente, ele tá no mesmo ambiente que nós. Particularmente, ele tá no mesmo ambiente que a gente agora. Então, assim, o varejo tem um desafio de turnover altíssimo, gigante. Uhum. Mas a gente tem um cliente que eu digo, quanto tempo tu tá aqui? 9 anos. Então, essa empresa, ela é uma empresa diferente. Uhum. Tu entendeu? Cara, quanto tempo tu tá aqui? 5 anos. Ah, quem já foi promovido aqui dentro? Mas ela tem uma relação com os colaboradores, sabe? A gente vê que essa empresa emprega pessoas da diversidade que outras pessoas excluem. Então, essas pessoas encontram ali a tribo delas. Estou dando um exemplo do que eles fazem. Eles fazem outras tantas coisas. E o que acontece? Empregam geração Z. Tem turnover? Tem. Mas o turnover deles é menor. Porque eles conseguiram, depois de anos, criar uma cultura que faça sentido para quem entra. E aí a cultura das... Cara, 9 anos uma pessoa dentro de uma loja. A tua porta de entrada é por isso? Pra diminuir? Sempre? Ou... Não. Nem sempre. Nessa questão de entender melhor e ajustar a cultura da empresa para engajar os colaboradores, entender esse time, me parece que olha só, honesta pergunta. Me parece que é um pouco mais fácil quando a empresa já está num outro nível de maturidade de caixa, financeiro, estrutural, de que eu tenha maior facilidade de conseguir... Não, então vou fazer o seguinte, agora eu vou investir em líderes e gestores que tenham essa capacidade, competências, estudo de mercado para isso. Primeiro, essas empresas que têm maior chance que isso aconteça. E não, o cara que começou agora e tem uma empresa com 7 colaboradores, iniciou também, que ainda está em busca de caixa, também consegue já criar uma cultura inicial e investir nisso? Consegue. Vou te dar um exemplo. Marilene Bax. Ela é uma franqueada, é ex-franqueada de uma rede onde a gente se conheceu. Ela entrou na rede, é uma rede de estética automotiva. E ela tinha esse desafio. Como é que eu lidero no mundo universo masculino? E ela era uma gestora de pessoas. A carreira dela era executiva de RH. Então, ela já veio com esse drive de investir em pessoas. É dela, né? Que já era do drive dela do dia a dia. E ela, com isso, ela criou... Ela foi case da rede. Porque ela começou desde pequena, desde do negócio inicial ali. E hoje ela deve ter um time com 15 pessoas. Eu não tenho bem certeza, mas deve ser um time com 15 pessoas. Ela começou com menos, talvez metade disso. Mas ela já tinha cultura de feedback. Entendeu? Cultura de one-on-one. Cultura de reunião com o time. Isso não precisa de investimento, a não ser do teu tempo. E se o líder ele não tem na agenda esse tempo a gente chama nos treinamentos de hora do líder. Quanto que é a hora do líder da tua agenda? Da semana? Entendeu? Tu tens filho? Não. Eu ia dizer educação de filho. A gente tem que olhar para o filho, né? Isso. Até a hora do filho. Né? Porque senão, cara, a vida vai acontecendo. Então não tem como a gente... Eu sendo assertiva na resposta da tua pergunta. Independe do tamanho. Independe se eu tô começando, se eu tô pequeno, grande. É como eu priorizo as coisas. É mais desafiador? Mas tem N possibilidades de treinamento e de capacitação para esse empreendedor, para o time dele. Cara, bate na porta aqui do Cindy Lojas. Vamos... Cara, tá em casa, entendeu? Olha quanta coisa o próprio Cindy Lojas aqui oferece para o seu associado. Então, é priorizar isso, assim. E aí, claro que tem gente que tá ali numa situação caótica, crítica, que é mais desafiadora mesmo. Bom, beleza.
Só que estamos falando lá de início de negócio, como tu perguntou, cara, é aquilo que eu falei, tem coisas que não dá pra abrir mão. Cara, Fábio, eu tô me Tá se sentindo vendo? mal. Tu tá se Não, vendo? eu tô tá me se sentindo mal. enxergando. Sabe que a gente... eu coloquei a cultura da reunião geral toda segunda-feira às 14 horas. Tá? Claro que o meu negócio é um pouco mais complicado porque a gente é 24/7. Mas beleza, coloquei. E é sempre essa que eu abro mão quando tá tudo atucanado. Cara, não, deixa essa reunião, a gente faz em outro momento. Não Cara, é e só não tu. faço. E aí começa a entrar numa rotina de tipo, não aconteceu mais, entendeu? E tá tudo certo. E eu sinto que as pessoas, elas sentem a falta disso. Não, é que impressionante, a Fábio cara. comentou, tu é o líder. Ela, Tu foi o ela primeiro não a abrir sabe pra mão onde dela. a gente tá indo no final das contas. A gente começa dando um projeto, ela não acompanhou se a gente chegou lá naquele projeto que eu Aí apresentei. acaba o projeto, deu coisa errada, tu fica puto com eles ainda, né? Entendeu? É. Existe... E não é só tu, tá? Não vou te deixar te sentindo mal. A gente faz também. isso ao natural. Porque a gente falou de perfil comportamental, né? Então, se o teu perfil é mais executor, é mais fazedor, isso sempre não vai ser prioridade. Entendeu? Se tu é mais voltado para tarefas e foco em ação e resultado, isso sempre vai vir primeiro. É escrever com a mão esquerda, eu digo. Quando a gente tem que fazer coisas, né? Voltando àquela pergunta que tu fez. Que não é do nosso drive, a gente tem que ter recursos para isso. Botar na agenda, se disciplinar. Porque, cara, não tem como... Vamos lá, time de futebol. Funciona se não tiver um técnico? Tá aí o co-irmão pra provar que não funciona. Gostamos. Não, piada. Não podia fazer piada, né? Desculpa. Não, tem piada, desculpa. Mas é sobre isso. Entendeu? Então é sobre isso, né? Brincadeiras à parte, mas tem, né? A gente falar de voltando, né, ao nosso assunto de educação corporativa. Se eu não tenho alguém que puxe isso, que priorize, que mostre para o time que vai ter resultado. Porque às vezes a gente acha que parar o time vai ter prejuízo. E eu posso provar que parar o time aumenta o resultado. É que parece que se eu parar, perde o resultado, não o time. Isso. Parece que eu... Mas aí, se tu fizer, tu vai entender... Por exemplo, a Grace do nosso time, eu disse pra ela semana passada. A gente fez... Eu pulei 2 semanas o meu one-on-one com ela. A entrega dela foi uma. Eu fiz o one-on-one numa semana, ela fez uma semana espetacular. De quem é a responsabilidade? Minha. Tu entendeu? E eu disse pra ela, tu tem 2 dentro, porque ela tem um perfil de planejador alto. Então, se ela não tiver a semana planejada, se eu não ajudá-la a planejar, a priorizar, ela fica pensando o que é importante e se atrapalha. Se eu ajudá-la a planejar, priorizar com ela, ela faz uma semana de entregas espetacular. Entendeu? Então, daí a gente vai se dando conta que o parar, a gente ganha, né? E o que acontece? A gente está na operação junto, a gente não está só na gestão, que é o que acontece com o pequeno e médio varejista. Os caras estão na operação junto do negócio. E aí tem que achar o tempo para fazer educação corporativa. E a gente, cara, é fazer obra dentro de casa. No período da obra, como é? Terrível. Pós-obra? Maravilhoso. Sorte que eu Transformação de educação e de comportamento é a mesma coisa. Não é dolorido, entendeu? Quem não enxerga a casa pronta não suporta a obra. Né? Isto. Ô, Fábio, deixa eu entrar num filosofando. público que a gente tem aí, que surgiu muito na pandemia, que é o MEI. O MEI, às vezes, é eu, CNPJ, eu, empresa. A gente falou muito de time, líder, Eu, treinamento. Isso. Existe algum trabalho de vocês, Anal, para que pegue um grupo de MEIs, por exemplo, que ele está navegando sozinho e muitas vezes ele não tem nem comparação para dizer o que fazer melhor. Sim. E eu acho, né, particularmente o que eu enxergo aí de mercado, é que eles têm as mesmas dores ali, os Sim. mesmos problemas. Como que tu enxerga esse momento dessa galera que está navegando sozinha, usando a ideologia da Anal, navegar sozinho? Como que vocês conseguem fazer um barco único com toda essa galera? Que baita pergunta, gente. A gente fez muito, né? E quando eu fazia mentoria, era muito para esse perfil de público, ou pequeno e médio varejista. Tinham alguns MEIs. O que eu vejo é procurar onde tem recurso. O Cindy Lojas tem times, o Sebrae tem times, né? A gente tem várias oportunidades. A gente tinha... abre 1 ou 2 turmas por ano, mentoria em grupo. Que daí a gente pega e atende essa galera em grupo.
Durante a pandemia, a gente lançou o SOS Empreendedor. Foi, acho que, a terceira, quarta plataforma do Rio Grande do Sul digital. Era com foco em pequeno, médio empreendedor. E profissionais liberais, né? Então, eu acho que mentoria em grupos de, sabe? Que funcione, que tenha resultado, que a pessoa tenha feito para poder ensinar. Quando eu comecei a Nau 25, eu costumo dizer, eu escola, era só eu. Fazia tudo. Fazia absolutamente tudo. E aí, depois, as coisas foram, né? Fui crescendo, enfim. Hoje, já não sou mais eu escola. Mas fui por 1 ano e pouco, era só eu. E eu tinha alguns facilitadores, alguns professores de vez em quando. Mas era muito pequena. Então, eu já vivia esse cenário de ter que entender que pratinho eu continuo, né? Equilibrando. Que é a vida do empreendedor desafiador, né? De todos os dias. E que tamanho tá hoje? Cara, eu sempre me lembro do Nando, né? Quando eu fiz... a gente gravou um podcast lá, ele me perguntou, né? Tu já te sente... Quando que tu viu que o canal deu certo, né? Agora deu certo. Agora foi, né? Cara, foi esse ano, sabe? Que eu senti isso. Agora vai, né? E a gente tá com sede em Porto Alegre, sede em São Paulo. A gente tem um time de facilitadores próximo de 30 pessoas. E a gente, cara, cresceu muito nesses últimos anos, assim. Então, a gente hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores escolas do Rio Grande do Sul de educação corporativa. E a gente tá Brasil, né? A gente atende... a gente tem um projeto com a Leroy, que são... a gente construiu com eles um projeto que virou um projeto nacional da Universidade Corporativa. E a gente fez vários estados do Brasil esse ano. A gente atende Ambev, a gente atende Arezzo, a gente atende várias empresas, né? Sebrae, Cindy Lojas. Então, hoje, eu posso te dizer isso. A gente está como uma das... Graças a Deus. Navegando. Isso aí. Forte. E iremos... E também digo, a gente está só começando. Isso é uma frase que eu digo para o meu time sempre. A gente está só começando. Always not beta. Então, sempre tenho que melhorar, entendeu? Tô começando. Tenho 20 anos de mercado, mas estou começando. E para onde tu acredita que vai o caminho do varejo, o caminho da capacitação? Como que tu vê o cenário desse segmento que vocês estão inseridos? Cara, eu acredito numa educação dinâmica para varejo. Educação dinâmica, rápida, e que tenha foco em olhar o que o Nando precisa de resultado para a empresa dele. Não dá para botar todo mundo numa sala de aula e ensinar todo mundo do mesmo jeito, sem ter uma parte de aplicação prática, entendeu? O varejo precisa disso. Eu vou sair dessa aula, dessa conversa de hoje, com o que para fazer, entendeu? Durante essa conversa de 1 hora, a gente já falou algumas coisas. Tem o livro do Mito do Empreendedor, tem o Cindy Lojas, plataforma do Cindy Lojas, tem curso meu da Nau gravado lá dentro. Tem a reunião de segunda para fazer. Né? Tem a reunião de segunda para fazer. Até o final nós vamos achar uma ação aqui pro Nando fazer. Então, eu acredito nisso, entendeu, Nando? A educação do varejo, das corporações, tem que ir para esse lado. De o que eu saio daqui hoje com o quê. E eu ainda, semana passada, eu fiz uma palestra e eu disse, o que vocês daqui vão fazer hoje? Porque é isso que vai mudar o jogo. Não são as ideias que mudam, são as ações. Então, se tu tiver ideias brilhantes e não colocar em prática, alguém vai colocar. Então, cara... E aí não precisa ser também começar com uma revolução, porque daí a gente não dá conta. Não chega no fim. Pequenas com a reunião de segunda-feira, entendeu? Cara, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Por onde eu começo? Pela reunião de segunda. Entendeu? Meu time tá abandonado. Vamos escutar o time. O que vocês querem? O que é isso? O que tu vai fazer? Não, a gente tá, né? O que vocês acham? Eu tenho certeza, vou te dar uma tarefa. Se vocês dois saírem daqui hoje e fizerem isso, escutar o time. Cara, o que a gente pode melhorar aqui dentro? Eu tenho certeza... Bota eles numa volta da mesa, dá post-it e manda eles escrever. O que a gente pode melhorar? Cada um escreve 3 post-it aí. Beleza. Escrever os 3 post-its? Beleza. Agora, como que a gente vai fazer isso? Escreve mais 3. Gruda tudo na parede e depois vocês começam a discussão. Eu não tenho dúvida que vai ter coisas riquíssimas e que vocês não tinham pensado. Não tenho dúvida. E para quem está nos ouvindo, mesma forma. Porque as pessoas vivem o negócio com a gente.
E às vezes vem insights que a gente, como tá dentro da ilha, tá submerso e tá engolido pela operação, como eu costumo dizer, não enxerga. Então, eu costumo fazer as coisas, ou eu posto no Instagram, nos stories, lá, o que vocês acham? Vamos lançar não sei o quê, qual o nome você... Pra medir o fit, entendeu? Com os clientes. Ah, deu fit, agora a gente fez um post do Líder Mentor. Cara, o melhor conteúdo dos 2 últimos anos. Tem coisa aí, entendeu? A Ambev lançou um produto assim. A Reserva, vamos falar de varejo. Reserva agora, canal, entrem lá, canal do Rony Mesler. Entrem no canal dele. É uma aula de como criar coisas junto com os teus clientes. Então, abre um canal, Fábio, tem 10 pessoas, já é ótimo. Segundo o Nielsen, 5 pessoas bem ouvidas resolvem 85%. Né? Numa pesquisa, 5 pessoas muito bem ouvidas resolvem o sprint do Google. 5 pessoas ele escuta lá naquele trabalho do sprint de trabalho de uma semana. Pra gente validar produto, enfim, né? Começar, né? Não é validar o produto, começar. Tu trabalha com os clientes, dos teus clientes? Não? Como assim? Trazendo eles para um treinamento junto para entender o que eles querem. Isso que tu comentou do do sprint? Que ele escuta para criar um produto. Sim, a gente já fez alguns. A gente treinou a BF agora em julho, enfim, esse ano. Agosto, setembro, início de setembro. A gente treinou o time da BF São Paulo na metodologia sprint do Google. Então, se a gente pega um canal nosso, cara, e a gente lá na Nau fez isso. E quando eu era pequena, cara, eu não tenho grana para investir em pesquisa. Abre teu Instagram e escreve ali uma pergunta. Fábio, 2 ou 3 responderam. Manda tu, assim, setinha para os teus clientes, eles vão responder. Se tu recebeu hoje, Nando, responde aí o que tu acha. Sim. Te mandar da Nau ou de um cliente meu. Cara, e aí o Rony fez isso semana passada. Ele botou lá, tô pensando aqui em lançar uma ideia de bonés com mensagem. Daí era o boné com uma frase. O que vocês acham? Vocês comprariam ou não? Todo mundo, compraria, não sei o que. Beleza. Esse boné vale 129 por mês. Uma assinatura de R$100 por mês ou 129. Quanto você pagaria? Aí a maioria das pessoas votou que compraria no 129 individual e não na assinatura. O que ele fez? Semana que vem, ele foi fazendo isso durante a semana. Semana que vem, então, por isso aqui, a gente vai lançar, por essa tendência que eu vi aqui com vocês, a gente vai lançar o boné com a frase no preço individual e não na assinatura, porque, ele tem 450 mil seguidores. Desses 450, 3 mil estão no canal. 600 responderam. Mas com 600 clientes, tu já tem uma tendência. A gente fez isso nos nossos eventos. Olha, eu quero lançar um evento com esse... Botei 3 opções de nome. Eu lancei o que as pessoas escolheram. Então, a gente, como pequeno varejista, pode abrir ali o Instagram e usar o Instagram como ferramenta. As pessoas que entram na loja. Cara, quantas pessoas entram na nossa loja e que a gente deixa embora e a gente não sabe nem o nome dessa pessoa. A gente faz todo um trabalho gigante de marketing para captar o lead entrou e a gente deixa o lead sair sem nem saber quem é esse lead. Então, a gente tem que ter recursos e alternativas dentro das lojas para a gente ir entendendo, captando, como é que eu capto a atenção desse cliente para ele ficar aqui. Como é que eu capto, né? As lojas não têm café por acaso. É para deixar o cliente mais tempo ali dentro. Entendeu? Não tem um café dentro da Livraria Cultura por acaso. Livraria Cultura, não a livraria em si, mas a cultura. Como que tu enxerga, tu falou treinamento da BF, a BF voltado para o franchise. Como tu vê a parte de treinamento onde tu lida com diversas culturas dentro da mesma rede? No sentido de uma marca estar em 3 estados, 4 estados, são culturas diferentes, focos diferentes. Como abordar essa questão dentro da cultura da empresa como um todo? Daí o que eu entrego se lá é tão diferente daqui, né? A cultura da empresa, ela tem que ser a mesma, independente do estado. Tem que ser a mesma. A gente não pode ter mais de uma cultura dentro da empresa. O que a gente tem é uma cultura local. E daí a gente vai falar de vendas, por exemplo. Rio Grande do Sul é uma coisa, Santa Catarina outra, Paraná outra e para cima outra. Então, a gente deve adaptar. Deve. Tá aí o McDonald's que escreve Mac no Brasil. Então, tem que adaptar. Se funciona a venda... Vamos falar daqui. Porto Alegre é um formato,
interior do Rio Grande do Sul é outro. Uma vez eu atendi uma empresa e falei, vamos fazer lá no Instagram. Ele falou, Fábio, aqui ninguém usa Instagram. São, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Ele falou, aqui funciona o Facebook. Beleza, vamos pelo Facebook. Entendeu? Então, quando a gente vai, claro, da educação que pega Brasil todo, a gente olha o que funciona. E a gente vai, eu já vou para dentro de sala sabendo. Eu tenho um franqueado de Porto Alegre, eu tenho um franqueado lá do norte, eu tenho um franqueado daqui. Beleza, a gente já diz. Bom, isso funciona aqui em Porto Alegre, lá no norte como funciona e em São Paulo como funciona. Então, a gente tem que fazer essa mescla de adaptação do cliente na ponta. Mas a cultura da empresa ela tem que ser a mesma. O cara é pirata em Porto Alegre, é pirata lá no norte. Ele não pode ser, né, pirata aqui e não ser pirata lá. Então, tem que ter a cultura forte da empresa e os pilares, porque é isso que sustenta o negócio, né? A gente caminha para o fim, né, Vitor? Mas tu mencionou que a Nau ainda é pequena, né? Eu não acho, mas tudo bem. Né? Não me parece. Mas para ti, tu considera ela pequena e o caminho nunca é mirar tão grande. Mas a gente te enxerga, ouvindo tu falar, que tu mira muito grande. Sim. Como que tu faz essa mescla? Cara, e para onde que vai a FAB em si, né? Não sim. no contexto de... Eu acho que eu não acho que a gente é pequeno, eu acho que a gente tá só começando. Porque eu acho que quando a gente... Exato, perdão, erro meu. Quando a gente acha que já chegou lá, a gente olha com outros olhos. Então, eu tenho um perfil inquieta. É o meu jeito de ser. Então, cara, a gente tá só começando. O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso aprender? E não é de um olhar assim, eu tô sempre insatisfeita. Porque eu me sinto realizada hoje. Muito realizada. Muito mesmo. Esse ano de 2023 foi espetacular pro nosso negócio. Mas eu acho que a gente tem mais coisas para aprender. A gente tem mais oportunidades. A gente quer entrar no mercado, por exemplo, de educação empreendedora para escolas. Isso está no meu planejamento estratégico de 2020. De 2020. Então, a gente... E aí, o que eu faço, né, Nando? A gente tem um limite de time. A gente faz planejamento no início do ano. Eu faço planejamento de 1 ano. A gente tem um sonho grande. Mas eu vou fazer o planejamento desse ano. Então, a gente corre maratona, mas eu tenho que planejar os primeiros 100 metros, os primeiros 200 metros, e ver qual é o time que vai navegar comigo. Porque, cara, eu não posso criar um planejamento gigantesco para um time que não é gigantesco ainda. Né? Então, a gente está sempre naquilo, como é que a gente dá escala com o time que a gente tem? Como é que a gente ganha escala com o time que a gente tem? Porque esse é o nosso desafio hoje de crescimento. A gente já chegou num... Cara, se for comparar com o que eu comecei, né? A gente tá muito além, né? Eu vou te dizer que eu tô mais do que eu imaginei que eu ia chegar. Simples assim. E tô muito feliz com isso. Mas, cara, tô só começando. Mas é legal ouvir tu falar em escolas e transformar, né? Esse é o sonho grande. Porque cara, ali tem uma joia, né? Que dá pra lapidar de um jeito... transformador e muda muito mais rápido, acelera o processo e ali tem uma lacuna no Brasil como um todo, né? Sim. Só uma questão que tu comentou que esse ano foi muito bom, né? A gente vê no varejo um ano muito desafiador. Para ti, quando as empresas estão sofrendo, se torna uma oportunidade? Depende, Nando. Assim, eu acho que... resposta. Não, eu acho que depende muito mesmo. Foi desafiador vender esse ano para nós também. Foi. Só que a diferença... mais baixo. Só que a diferença é, cara, eu não paro até conseguir. Não desisto. Eu não desisto. Então, eu acho que ele só foi espetacular porque a gente não desistiu. Uau. Cara, assim... Eu tenho uma foto nessa palestra de empreendedora que é uma foto minha quando eu era criança numa festa de bairro de crianças carentes esperando o presente do Papai Noel. E eu tenho uma segunda foto seguinte, uma foto eu estudando lá em Google, em Nova York. E eu digo, qual é a diferença entre essas duas fotos? O que tem no meio dessas duas fotos? 30 anos. Eu tinha 8 e essas fotos aqui são com 38. Então, não é assim que as coisas acontecem. Foi espetacular porque a gente trabalhou muito. Eu perdi as contas de quantas vezes eu acordei às 4 da manhã para pegar avião, para viajar, chegar meia-noite de volta, chegar à 1 da manhã.
Teve vezes que a gente teve uma rotina de 20 horas por dia. Eu acordei às 4 da manhã, viajei e voltei, cheguei a 1. E eu não vejo glamour nisso. Eu queria Pelo contrário. Eu queria ter o resultado que eu tive no escritório em Porto Alegre. Mas eu ainda não tô nesse tamanho. Legal. E eu acho que isso que a gente tá fazendo é plantio para chegar nesse lugar. Então, se é um recado que eu posso deixar aqui também é, cara, não desiste. A gente muda a estratégia, muda o plano, mas não desistir do nosso sonho, sabe? Do nosso plano. E eu sempre digo também, quem quebra é o CNPJ, não é um empreendedor. O empreendedor não quebra. Quem quebra é o CNPJ. É desafiador, é difícil, mas, cara, vamos de novo que é vai que dá. A minha teoria é essa, sabe? É o vai que dá. Já aconteceu era pra gente estar indo pro fim, né? Mas já aconteceu de você Ela serem... puxa outro gatilho. Depois vocês editam, tudo certo. A gente transforma em 2. De chegarem no teu negócio, na tua empresa, pedindo, né, um suporte, vocês efetuarem essa avaliação geral no negócio do cara e perceber que, na verdade, o que tu precisa é se reinventar. O que tu sugere? E aí é meio que já uma dica, né? Olha, a consultoria aí. A consultoria for free aqui, né? Para todo mundo. Quais são os passos quando o empreendedor precisa se reinventar? Porque tu inicia um negócio, ele sofre processo de adaptação, tu cria um mercado, esse mercado se desenvolve em algum momento e ele muda. Só que tu já tem uma marca, tu já tem um nome, tu é puta reconhecido, tá tudo certo. Mas esse mercado está se adaptando. O que tu entregava antes já não tem o mesmo interesse, já não tem a mesma penetração. Nesse momento, o que tu sugere? Como funciona? Vocês também abraçam numa situação assim? Victor, é por isso que eu tenho essa frase de tô só começando. Porque eu acho que não é às vezes que o empreendedor tem que se reinventar. Falando de varejo, então, é sempre. Entendeu? Então, se eu tenho o pensamento de que algum dia eu vou precisar me reinventar, eu vou olhar para o meu negócio de um jeito. Quando a Apple lançou o iPhone, o cara da BlackBerry disse que o iPhone era um comedor de dados e que não ia dar certo. Vejam o filme do BlackBerry, é sensacional. Entendeu? Então, se ele tem esse mindset, ele vai pensar, uma vez, daqui a um tempo, talvez eu tenha que me reinventar. Mas o cara que é empreendedor, ele tá... Cara, eu sempre tenho que me reinventar. E esse é uma discussão, no bom sentido, que eu tenho com o meu sócio sempre. E hoje ele já pegou o drive e ele já entende. Ele dá que ele diz, tá tudo certo e tu inventa coisa nova. E vai ser sempre assim. Entendeu? Legal. Porque a gente não pode se acomodar no sentido de o mercado nunca vai mudar. Isso aconteceu com a gente. Em 2020, quando começou a pandemia, eu, Fábio, tinha agenda cheia como mentora. E cursos presenciais. Então, eu fazia a mentoria presencial e online. E o meu curso de time, de grupo, era só presencial. E aí, a pandemia disse, temos um novo planejamento, entendeu? Então, naquele momento, eu tive que ter esse pensamento de tenho que recalcular a rota se eu quiser sobreviver à pandemia. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque o negócio saiu de 0 para... Né? Sim. E então, assim, Victor, precisa ter esse pensamento contínuo. Porque uma hora isso vai acontecer. Porque se a gente olhar para o histórico de todos os produtos, de todos os negócios, existe uma curva de lançamento e uma curva... né, não sei se uma palavra me fugiu agora, mas que vai declina isso. É uma curva natural de todos os negócios. Então, sim, essa semana agora, uma pessoa me procurou para franquear a marca. Eu quero transformar minha marca em franchising. Daí eu fiz algumas perguntas, e aí a pessoa, essa eu não sei responder, aquela não sei o quê. Eu falei, beleza, então olha só, vou te passar a proposta de quanto é para te acompanhar e fazer a análise de franqueabilidade, se o teu negócio é franqueável, e como que a gente faz isso. E aí, beleza, a gente vai começar a trabalhar. Se quando a gente começar a trabalhar, a gente vê que mesmo tu já tendo vendido uma franquia, esse teu negócio não é franqueável, a gente vai te dizer isso e a gente não vai continuar o processo até o final.
Porque não é, no meu ponto de vista, pela grana, entendeu? Sim, não é sobre dinheiro. Entendeu? Não vou fazer eu perder meu tempo e a pessoa perder o tempo dela e o dinheiro dela num negócio que não tem futuro. Então, sim, eu já disse para algumas pessoas assim, olha, tu tem 3 negócios, qual tu vai fechar agora? Para tu poder dar foco nos outros 2. Entendeu? Então, eu acho que pra gente ter... Vamos voltar por que a gente veio pra cá. Pra gente ter resultado em educação, a gente precisa ser muito transparente. Olha, esse time vai e esse time não vai. Isso dá, isso não dá pra fazer. Eu fiz reunião ano passado, final de 2022, com um cliente que eu não atendia e não atendo. Eles me propuseram. A gente vai ter um evento que a gente vai velejar com o nosso time e depois desse velejar, a gente quer que tu faça uma palestra de 2 horas. Daí eu falei... Aí eles aprovaram o orçamento. Eles aprovaram... Bom, vamos pro briefing do evento. Como vai ser? Eles já tinham dito, vamos te contratar. No briefing do evento, eu perguntei como vai ser. Porque eles não tinham me dito ainda. Eles não tinham montado quando eles aprovaram a proposta. Daí, depois de assinado, vamos fazer. Disse, beleza, agora a gente já tem o script do evento para te contar como vai ser. Eles vão velejar antes e depois eles vão para a sala de aula com vocês. Daí eu falei assim, olha só, vocês vão trazer executivos para dentro de um velejar, que isso demanda energia física deles. E aí eles vão passar lá tantas horas velejando, eles vão chegar em sala cansados. Como é? E aí o assunto que eles queriam que eu tratasse era um assunto estratégico deles. E que eles esperavam que esse workshop desse o start nesse conteúdo estratégico, que era a liderança por influência. E eu falei para eles, não vai funcionar. Porque os caras já vão vir para dentro da sala de aula. Então, o meu sócio disse não. Não pode. Entendeu? Não pode dizer Só não. que aí... Não fechou a turma? Entendeu? Só que, cara, eu sou a incansável, a obstinada por resultado. E um resultado que respeita o tempo e o limite das pessoas. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. E é por isso que hoje eu tô sentada com vocês falando sobre educação corporativa. Porque a gente não atropela as pessoas pelo resultado. A gente faz através das pessoas o resultado, que tem uma grande diferença. E na educação, não, depois gera vários sims, né? Sim, com certeza, né? Então, cara, era um cliente que eu queria muito atender, mas o primeiro valor da Nau 25 é a integridade. A gente vai falar dos nossos valores, o primeiro é a integridade. Cara, entendeu? Não, perfeito. Eu não sou a pessoa que vai abrir o Instagram e vai dizer, venha do 0 a 1 milhão comigo e faça XYZ que vai funcionar. Os falsos gurus. Entendeu? E eu respeito quem faz, mas é que pra mim, na minha cultura, não funciona. Então, eu acredito muito que dá pra fazer, que educação corporativa não tem tamanho de empresa. A gente pode começar do pequeno. O cara que é sozinho pode melhorar. Porque somos seres humanos, se eu melhoro a minha habilidade, a minha performance, eu vou entender, bom, eu preciso de mais alguém. Como é que eu faço isso diferente? Eu tenho só 8 horas por dia. Ou 12 horas, ou 16 horas. O que eu quero fazer nessas 16 horas? Entendeu? Então, mesmo que a pessoa seja MEI, ela pode vender diferente, né? Então, eu posso vender no 1 a 1 ou eu posso vender por atacado. Já é uma estratégia que um MEI pode usar e que ele pode mudar o negócio dele. Entendeu? Então, é o que não tem tamanho para educação. Não tem tamanho para educação. Fabi, queria agradecer a tua participação. Deve ter várias perguntas que vão surgir aí no decorrer. E a gente está conectado daqui a pouco para falar não só de educação, tem outras tantas coisas que a gente sabe que a Nau pode fazer. Mas obrigado pelo teu tempo e a oportunidade de levar esse conteúdo para o varejo, que eu acho que quanto mais capacitado, mais à frente a gente vai. Sem sombra de dúvida. Acho que quanto mais capacitado, independente de que forma, é a forma que funciona para o varejista. Acho que isso é para o varejista e para o time dele, para a cultura da empresa. A gente não funciona para 100% das empresas, né? Então, cara, o que funciona para tua empresa? Funciona presencial, online, botar um vídeo rapidinho, plugar na plataforma, ouvir um podcast. Cara, escolham o que funciona para tua cultura, mas façam, porque com certeza absoluta traz resultado. A educação traz resultado.
Porque é olhar de forma estratégica para onde que eu posso melhorar. Sem dúvida, tu comentaste aqui várias vezes, é por isso que a gente está aqui falando sobre educação no varejo, e é por isso que vocês estão tão grandes como estão, porque realmente a conversa é transformadora. Fazia muito tempo que eu não conversava e não trazia vários insights, e minha mente ficou aqui vocês falando, e eu busquei isso para o meu próprio negócio, e, cara, foi sensacional mesmo. Muito obrigado pela presença. Segunda-feira que vem estamos de volta, né? Sem dúvida nenhuma. Com outro case de sucesso. Já temos o nome? Ou não, ainda não? Surpresa. Sempre é uma surpresa. Sempre uma surpresa. Mas tu pode deixar aí nos comentários quem você gostaria que viesse trocar uma ideia com a gente, contar o seu grande case de sucesso. Posso deixar as redes da Nau 25? Por favor, Sempre. deve. Aquela é a sua câmera. Então, Nau 25 é @25nau, N-A-U, Nau de navio. E a minha é fabinunes.nau. Então, quiser continuar essa conversa, nos encontra lá. Isso. Perfeito. Então, vocês também. Seguimos, né, em movimento, agora dentro de um barco, talvez. Quem sabe? Mas navegando sempre. Navegando sempre. Curte, comenta, compartilha e até semana que vem. Bora. Valeu. Vai Tchau, que tchau. dá.